Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui hoje gravando esse vídeo primeiramente para agradecer pelo engajamento de vocês, pelos comentários, pela participação no blog, nesse último post, muitos comentários, pessoas respondendo e-mail, falando comigo pelo Facebook, enfim, foi um assunto que rendeu. E hoje eu estou gravando esse vídeo para falar um pouco mais sobre esse assunto e também para fazer alguns alinhamentos aqui com vocês acerca desse conteúdo e dos próximos que virão. Em primeiro lugar, queria deixar claro o seguinte, que essas são recomendações, são algumas dicas, que eu não quero que seja visto como uma tentativa do Natanael de apresentar algo como uma verdade absoluta. Essa, de longe, não é a minha intenção. O que eu quero é apresentar algumas dicas, alguns conceitos, enfim, estratégias, que eu venho utilizando, não somente nos meus sites, mas também com os meus clientes, e venho tendo bons resultados. Então, eu quero compartilhar isso com vocês, mas não deve ser visto ou seguido como algo rígido. Vocês precisam avaliar o mercado, o nicho de vocês, o comportamento do cliente, enfim. Bom, nós estamos falando, nessa sequência de 3 artigos, hoje eu lancei o segundo, sobre a questão da prova social na influência das vendas. E aí, dentro desse conteúdo, eu trouxe um provérbio aqui do sábio Salomão, que ele diz o seguinte, que um outro te louve e não a tua própria boca, o estranho e não os teus lábios. Provérbios 27, 2. O que isso quer dizer? Trazendo para o nosso contexto. É exatamente a questão da prova social. Muitas empresas, muitos profissionais se limitam a simplesmente falar o seguinte, olha, eu sou bom, você pode confiar em mim, meu serviço é garantido, eu sou certificado, pode confiar. E isso vem cada vez mais perdendo peso. Mas quando outra pessoa, quando um estranho, quando alguém que não tem uma relação direta com a empresa fala bem daquele produto, fala bem daquele serviço, traz uma validação social, aquele argumento tem um peso maior. E dentro do processo de tomada de decisão de compra, aquela opinião influencia diretamente nas vendas. Então, quando Salomão fala exatamente essa questão que um outro te louve e não a tua própria boca, combate um pouco a questão do autoelogio. Pessoas que falam bem de si mesmas. Então, a reputação disso, a credibilidade não é tão alta, porque existe um interesse direto em falar bem de si mesmo. Quando nós temos a prova social, isso tem um peso maior, isso tem uma validação maior. Então, por isso que obter esses depoimentos, obter essa prova social é tão importante. Mas, meus amigos, eu quero dar uma dica e um alerta importante dentro desse contexto. Muitas pessoas vão ler esse conteúdo, vão ver esses tópicos sobre ser um especialista, sobre apresentar clientes reconhecidos, sobre ter depoimentos, enfim, e vão aplicar todas. Mas o mais importante é que toda essa coletagem, todo esse incentivo à prova social seja algo feito com muita sabedoria, seja algo feito de maneira muito ética, muito correta. Muitas empresas, existem vários cases sobre isso, que criam depoimentos falsos a respeito do seu produto. Muitos empresários chamam amigos, chamam familiares para comentarem positivamente sobre o seu produto, sobre o seu serviço. Nós sabemos que isso não é correto, nós sabemos que isso não é digno e isso não vai ser tão verdadeiro. Então, por isso, o mais importante é você incentivar de uma maneira correta e que possa ser algo honesto essas provas sociais. Então não partam simplesmente, eu preciso cumprir esse checklist, eu vou pedir ajuda dos meus amigos. Não, faça isso correto. E eu compartilhei outro versículo que fala muito sobre isso, que é Eclesiastes 10, 10, que diz que agir com sabedoria assegura o sucesso. Ou seja, sejam sábios, busquem fazer todo esse trabalho de maneira correta, sem partir pelos caminhos mais fáceis, mais cômodos. Saia de fato da zona de conforto e busque fazer isso de uma maneira eficiente. Então a prova social ela precisa, além de tudo, tem um papel importante em influenciar no processo de tomar a decisão de compra, mas principalmente ela precisa ser algo que seja uma consequência de um trabalho feito com qualidade, um trabalho feito com eficiência. E aí no final, no resumo, eu quero dizer basicamente isso. No artigo vocês vão ler ponto a ponto cada explicação, mas eu quero que vocês reflitam em cada tópico desse, pensando, primeiro, no seu público-alvo, segundo, qual a maneira mais eficiente, qual a maneira eficaz e correta que eu vou implementar essas estratégias. Lá no resumo eu falo o seguinte, olha, no final das contas, a prova social ela é gerada de um serviço e de um produto de qualidade, que naturalmente vai gerar isso. Jesus Cristo falou sobre isso também,
quando os discípulos estavam disputando entre eles qual deles seria o maior, qual deles era o mais importante, Jesus Cristo, lá, Marcos capítulo 9, versículo 35, vai dizer o seguinte: e ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. O que Jesus Cristo está dizendo? Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Então, trazendo isso para a nossa conversa, servir a todos, ou seja, se a sua empresa serve o seu cliente de uma maneira honesta, de uma maneira eficiente, de uma maneira dedicada, a prova social será uma consequência disso. A prova social vai ser um resultado de um serviço feito com dedicação. Então, aquele que quer ser o primeiro, ele vai servir a todos, ele vai buscar transformar aquela promessa de trabalho, de produto, de serviço prestado, se torne uma realidade, uma ótima experiência. Sabe por que eu falo isso? Muitas empresas conseguem gerar um estímulo, gerar uma venda. Porém, a experiência com aquela empresa é tão negativa, aquele profissional é tão negativo, que o que acontece? Não existe uma nova compra. E o que é pior, o mercado como um todo se prejudica com isso. Então, a mensagem que eu quero deixar nessa série de artigos falando sobre a influência das provas sociais é exatamente essa. Você tem que se preocupar primeiramente em prestar um bom serviço. Por quê? Eu não estou falando aqui jamais de técnicas para influenciar, para levar o consumidor ao erro. Não. Você precisa ajudar o seu consumidor a se sentir mais confortável durante o processo de compra. Não enganá-lo em hipótese alguma, porque você pode enganá-lo uma única vez. E numa segunda, dificilmente. E se você enganá-lo, ele vai transformar isso em algo totalmente negativo para a sua empresa. Então não pense em simplesmente fazer uma venda. Transforme, batalhe por relações duradouras com seus clientes. E aí, fazendo esse serviço bem feito, gera uma prova social e os novos clientes são uma consequência. E aí nós temos um negócio sustentável e principalmente ético e correto. Então, essa é a dica. Leiam essa segunda dica hoje, como eu apresento a questão da prova social. E no nosso último, eu vou fazer algumas considerações finais e vou trazer alguns cases práticos de aplicação, falar sobre algumas ferramentas que vocês podem utilizar para estar gerando a prova social. Tá bom? Então, muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Se você ainda não está cadastrado na minha lista, se você ainda não está cadastrado na lista que recebe as dicas, que recebe os e-mails, enfim, eu convido que você se cadastre. Coloque aqui o seu e-mail abaixo, que na sidebar também tem um campo para que você possa. Se você ainda não baixou o meu e-book, é seonapratica.com.br, baixa lá, deixa o seu comentário. Me adiciona no Facebook também, vamos conversar, vamos interagir. E eu aguardo vocês aqui até o próximo, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção e eu aguardo vocês até a próxima. Um grande abraço.